Vamos ler Bíblia para a gente aprender mais de Deus, direto da fonte, direto do princípio do saber e do conhecimento de Deus, a sua palavra. Vamos ler Bíblia. Quero convidar vocês agora para a gente ler Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 22. Nós precisamos mais disso aqui, irmãos. Nós precisamos se alimentar com a palavra, a instrução, a exposição, a aplicação dela, para nos corrigir, nos instruir, nos ensinar, nos orientar dentro das verdades de Deus reveladas para nós no Evangelho, por Cristo, em Cristo. O que nós precisamos conhecer não está lá atrás, não está em Abraão, não está em Davi, não está em Isaac, Jacó. O que nós precisamos conhecer, de quem nós precisamos aprender, o exemplo que devemos seguir, a direção que devemos ser guiados, é por Jesus. A partir da revelação que veio por ele. A lei foi dada por Moisés. Mas nós, pela lei, não vamos encontrar salvação. A salvação está revelada pela graça e a verdade. E essa graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. Então você tem que conhecer a verdade, por onde você vai ser liberto, recebendo a graça de Deus. Por onde você vai receber essa graça? Esse favor que nós não merecemos, esse favor de Deus, essa graça de Deus, não é por nenhum mérito, meio ou nenhum lugar. Eles foram enviados do céu para nós. Deus enviou essa graça para nós em Cristo, por Cristo. Pela graça sois salvo. Salvação pela graça. O favor de Deus que nós não merecemos. O dom gratuito de Deus em Jesus para nós, porque Deus manifestou a sua graça, proporcionando salvação, trazendo, porque o homem não tinha por onde se salvar. A salvação veio pela graça de Deus, que é Jesus, para que todos os homens possam ter a oportunidade dessa salvação, crendo nele. Quem não crê, continua condenado. Então é isso que o povo tem que entender. O povo tem que aprender, o povo tem que ouvir daquilo que o Evangelho fala. O povo está aprendendo mais de vida de igreja, de devoção de igreja, de prática de igreja, de formalidade de igreja, de cumprir obrigação, ordenança, trabalho de igreja. O povo está mais preocupado, está sendo mais ensinado em viver usos e costumes de devoção de igreja. Você está se perdendo. Você está sendo privado disso aqui, ó. Pega um texto, mas não explica, não mostra a vocês a verdade revelada por Jesus no Evangelho. O povo está aprendendo sobre a muralha de Jericó que caiu. O povo está aprendendo das 7 voltas na muralha de Jericó. O povo está aprendendo sobre a pedra de Davi que jogou no gigante e o gigante caiu. Aí faça a campanha da pedra. O povo está aprendendo, é língua estranha, está gritando dentro da igreja. O povo está aprendendo, é os movimentos de poder, onde se emocionam, onde entra no movimento, ficam tudo manifestado, possesso, e diz que é o poder de Deus. O povo está aprendendo isso, é isso que o povo está sendo formado nas igrejas. Prosélito de homens, discípulos de instituição. O povo está aprendendo usos e costumes de igreja, princípios e preceitos de homens dentro da igreja. O povo tem que aprender isso aqui. É a palavra que vai dar vida ao homem para com Deus. É a palavra que vai levar o homem a estar na comunhão com Deus. É pelo conhecimento da palavra que o homem vai estar de pé firme para prevalecer diante de qualquer circunstância
e qualquer investida do adversário de nossas almas, o diabo. É pela palavra. Mas o povo não está alicerçando sua vida na palavra. O povo está alicerçando sua vida dentro dos ambientes chamados igreja. O povo está se alimentando, não é do ensino e da instrução na palavra. O povo está se alimentando de usos e costumes, de sermão moralístico, de santidade dos homens. O pretexto de santidade que os homens pregam nas igrejas. O povo não está sendo dirigido e conduzido pela palavra, que é o próprio Jesus. O povo está sendo conduzido e dirigido pelos líderes religiosos, a quem tem como seus guias. É isso aqui que nós precisamos, irmão. O que está faltando para que esse povo viva que estão mortos é a palavra. Foi isso que Deus disse ao profeta Ezequiel, quando deu a visão do estado espiritual miserável que estava o povo de Israel, dentro daquela visão de vale de ossos secos, do vale de ossos secos. Ali é Deus mostrando através dessa visão de um vale de ossos secos, sequíssimos, Deus mostrando o profeta antes dele ir pregar a palavra de Deus. Deus mostrou o profeta como se encontrava o povo no conhecimento de Deus, na vida com Deus, espiritualmente mortos, secos, sem vida com Deus. Está assim ou não está hoje? Essa multidão, tudo nos vales de osso seco, dentro dos ambientes, enfurnado, preso, impedidos de ver a luz, impedidos da graça de Deus, mortos com o nome de que vive. Não adianta fazer campanha de avivamento, não adianta fazer culto de consagração, não adianta passar 10, 20 horas orando, não adianta fazer culto de poder, culto de avivamento. Tudo isso só pode acontecer com a palavra, indo no teu entendimento, para te levantar, para te esclarecer, para te fortalecer, para te firmar, para te dar a certeza, a confiança, e a vida com Deus é pela palavra. Não adianta esse ritual, esses sacrifícios, esses movimentos de vida religiosa. Nada disso leva você a alcançar a graça de Deus. A graça de Deus é pela palavra. Quando o homem está na direção dela, recebe ela, crê nela, aí sim, ele é bem-aventurado. Deus leva o profeta Ezequiel, capítulo 37, dá uma lidinha lá. Entende aquilo ali, tá? Muita gente pega aquilo ali, faz um movimento e cria um teatro de prosperidade. Eita, porque Deus vai restaurar isso, Deus vai restaurar aquilo. É não. O texto ali não ensina isso não. Aquele contexto ali do vale de ossos secos foi Deus mostrando a condição miserável do povo em relação a Deus, mortos, sem vida com Deus, perdido de Deus. E Deus usa o profeta para ir a esse povo levar a palavra de Deus. E o profeta vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que vivas. Não tem vida em nenhum outro meio religioso. Vida com Deus não é por nenhum meio religioso. Vida com Deus, comunhão com Deus, estar em Deus, na promessa de Deus, é pela palavra. Quer vida com Deus? Não adianta fazer culto de avivamento, não adianta ir para culto de restauração. A tua vida só vai ser restaurada quando a palavra restaurar. É a palavra que restaura. O povo está perdido disso aqui. O povo não está sendo formado no conhecimento da palavra. Isso é notório. Que a gente vê o conhecimento dos muitos que dizem ser de Deus. Não tem nenhum entendimento do que é o Evangelho. Não estão com o seu entendimento no conhecimento do Evangelho. Falam muito de trabalho de igreja, de devoção de igreja, de ser fiel a líder de igreja, de estar dentro de igreja, de estar cumprindo o trabalho de igreja. Só sabem isso. Culto de igreja, culto de poder, culto não sei de quê, trabalho de igreja. Só conhece a religiosidade. Onde são devotos e praticantes, consagrando sua vida, centralizando suas vidas, escravizando suas vidas dentro das igrejas. Adorando a Deus em vão, estando morto com o nome de que vive, perdido no entendimento cego, separado da vida com Deus.
Muitos caídos pensando que estão de pé. Muitos desviados de Deus pensando que estão em comunhão com Deus, porque estão na igreja. Eles acham que desviar de Deus é sair da igreja, é não estar mais na instituição, vivendo o ritual. Eles acham que vida com Deus é essa. E com isso esse povo continua perdido e se perdendo. Por quê? Porque não dão ouvido à palavra. Até hoje Deus tem enviado homens para ministrar a palavra. O período, o ofício profético dos profetas já passou. Mas hoje tem profeta ainda, não mais levando profecia, assim diz o Senhor. Os profetas de hoje são os homens que Deus vocacionou para pregar a palavra, condenar as obras infrutuosas das trevas, aborrecer o mundo com a verdade do Evangelho, pois levando a luz aos que estão nas trevas, levando o poder de Deus para salvar os perdidos. Porque o Evangelho é isso. E é isso que o diabo trabalha. E tem conseguido na vida de milhares e milhões de pessoas. Ele cegou o entendimento de muitos que estão privados do conhecimento do Evangelho, que é a luz que ilumina o entendimento do homem para a vida com Deus. É o Evangelho. O Evangelho é a luz. O Evangelho é o conhecimento que o homem precisa ter para chegar a Deus, por meio da informação do Evangelho, por meio daquilo que o Evangelho nos mostra, por onde chegar a Deus. E eu digo a você uma coisa, não é por esses meios que você está seguindo, não. Ó. Você pensa que está em Deus por esse caminho aí, você está perdido do caminho. Esse não é o caminho para Deus. Esse não é o meio para Deus. Essa não é a vida que Deus quer que você viva. Você está andando contrário àquilo que o Evangelho ensina. É preciso conhecer a verdade para ser liberto e andar nessa libertação pela verdade. Porque muitos voltaram à escravidão porque saíram da verdade, apostatando da fé. A fé é dentro do conhecimento da palavra, dentro da esperança da palavra, dentro da certeza e convicção daquilo que a palavra nos mostra para estar na vida com Deus. Muitos estão com a sua fé, com a sua convicção, com a certeza de que estão em vida com Deus, não é pela palavra, é pelas instituições, é pela vida religiosa. É pela formalidade religiosa. É por estar cumprindo as obrigações religiosas. Pensam que isso é a obrigação da vida com Deus. Para o homem estar vivendo em fé, em comunhão com Deus. Dentro desses caminhos, o Evangelho não ensina isso. Então, nesse momento, eu quero trazer para vocês aqui um momento de reflexão, exposição, esclarecimento da palavra de Deus. Como seria bom se as pessoas fosse motivada a congregar para receber o alimento, o ensino, a instrução da palavra de Deus. Só que hoje a motivação desse povo congregar é outra. A palavra foi tirada do meio deles. Muitos pensam que estão adorando a Deus e Deus está do lado de fora. Deus não está mais nesse meio. Deus não está mais presente. Porque Jesus vai dizer assim, onde estiver 2 ou 3, reunido aonde? Não é dentro de nenhum local. Reunido aonde estiver, no nome dele. Para ele estar presente, é preciso estar na palavra dele. É preciso estar sob a autoridade, não de homem, de líder dentro de igreja. É preciso estar sob a autoridade da palavra, para Deus se fazer presente, para primeiramente Deus estar na sua vida. Você tem que ser transformado pela palavra. Tem muitas igrejas aí de Filadélfia, de Laodiceia. Tem muitas igrejas aí de Tiatira, aonde estão mortos, pensando que estão vivos. Deus está fora, eles pensam que Deus está ali, naquele movimento que eles criam. Tudo dentro da emoção, perdendo a razão, o equilíbrio, o sentido, não raciocinam e se embriagam nos movimentos e ainda diz é Deus, é Deus. Não conhece a Deus, nem o poder de Deus, porque não estão com a sua mente guiada pelas Escrituras. Como vai conhecer a Deus? O povo está perdido, o povo está nas trevas, porque a luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos é a palavra. Se eu não estiver andando na minha vida com Deus, pela direção da palavra, eu estou nas trevas. Não tem como você estar com Deus, porque está dentro de uma religião. Não é a religião o lugar
que leva você a estar em Deus, encontrar Deus, viver para Deus. É Jesus, a palavra dele. Então o povo está perdido disso. Conversa com esses muitos religiosos. Observe o entendimento deles. Aonde eles se gloriam. Aonde eles têm a confiança. Aonde eles estão centralizando sua vida. Aonde eles estão colocando a dependência da vida dele com Deus. Aonde eles estão acreditando que são de Deus. Por aonde? Só é você fazer uma pesquisa, irmão. Precisa muito não, é só conversar. E ver o conhecimento de Deus da multidão. E ver o entendimento de Deus que a multidão tem na conversa deles. Se gloriam nas suas igrejas, nas suas obrigações religiosas, nas suas tarefas, se gloriam na sua vida de usos e costume, na sua formalidade religiosa, se gloriam na sua justiça, se engrandece porque cumpre isso, cumpre aquilo, está ali, acolá. O cristão em Cristo, ele deve se gloriar somente em Cristo. Ele deve estar confiante em Cristo. Ele deve estar centralizado a vida dele com Deus em Cristo. Ele deve ter a convicção e a certeza da salvação por Cristo. Não é porque é batizado dentro de nenhuma igreja, pelo homem que diz que batiza para a remissão de pecado, porque Jesus mandou, mentira. Não é porque guarda o sábado, que diz que tem que guardar o sábado para ser salvo, é mentira, Jesus não mandou. Não é porque dá dízimo, porque senão não é salvo, porque está roubando a Deus, é mentira. Não é porque está dentro de uma igreja, porque para ser de Deus tem que estar na igreja, instituição, porque senão não é de Deus, é mentira. O cristão em Jesus, ele se gloria, ele tem a convicção, a certeza e a confiança da comunhão dele com Deus, pela fé em Jesus Cristo, na obra do Calvário, realizada com essa finalidade, de nos levar ao Pai, de nos reconciliar com o Pai. Não é através de uma instituição, de uma vida religiosa que eu tenho comunhão com Deus. Não é através de um ritual de batismo de água feito pelo homem, que não tem poder nenhum para autorizar a remissão de pecado. É pelo próprio Jesus Cristo, que através da obra dele, a obra de Deus é Jesus. É essa obra que salva. É nessa obra que eu devo estar confiante. É nessa obra que eu tenho que ter a convicção e a certeza. É nessa obra e por essa obra que eu tenho a esperança da salvação. É muito sério, irmão. Como é difícil você levar a palavra para os religiosos. Por isso que eu digo, se tem um grupo de pessoas que resiste mais a Cristo, o Evangelho, são os religiosos. Aqueles que dizem que são de Deus são os mais que resistem e desprezam a verdade de Deus. Rapaz, eu tenho me desgastado muito evangelizando as pessoas. Eu tenho trabalhado muito para esclarecer e levar o esclarecimento da palavra para pessoas religiosas. Como é difícil, quanto é difícil. Você está lá mostrando a palavra, ministrando, mas ele está lá dizendo, não, porque tem que estar na igreja, não, porque tem que obedecer o pastor, não, porque tem que ser batizado, não, porque tem que dar o dízimo, não, porque tem que cumprir a obra da igreja, senão não é salvo. Gente, eu convido essas pessoas a olhar para a palavra e ver o que a palavra diz, elas não querem. Elas estão cegas, com a mente cauterizada na dependência, alienado dentro da direção de igreja pelos líderes. Como é difícil você se desgastar para ensinar, para instruir, orientar uma pessoa, esclarecê-la com a verdade do Evangelho. E essa pessoa resistindo por meio do seu entendimento religioso, não aceita a verdade, ainda que a gente mostre o que Jesus ensinou, não, mas o que vale é o que o pastor ensina na igreja. Tem que estar na igreja. Tudo desses religiosos é centralizado na igreja. Eles não dão nem ouvido a você, porque você não é um pastor. Não é um líder de nenhuma instituição religiosa, porque você não está dentro de igreja. Eles entendem que para ser de Deus é quem está lá. Que Deus fala com as pessoas ali na igreja, pelo aquele líder. O povo foi cauterizado, aprisionado. A pior prisão que tem é mental. É onde o diabo prende o ser humano, é aqui. É onde o diabo cega o ser humano, é aqui. É onde o diabo tira o entendimento do ser humano. E tudo isso é no propósito do ser humano não conhecer e não aceitar a verdade que liberta. O próprio Jesus disse isso, tá?
Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas 8:12, vai ver Jesus dizendo essa verdade que eu estou aqui ministrando. Porque eu ministro, não é o que eu acho, que eu entendo, o que eu penso. Eu ministro o Evangelho de Cristo, a verdade revelada por Jesus. Lucas 8:12, Jesus vai dizer: a semente é a palavra de Deus, que é semeada na terra, que é as pessoas que ouvem. Aí Jesus vai dizer: depois vem o diabo e vai tirar a semente, a palavra, do coração das pessoas, para que elas não se salvem crendo na palavra. Observe que salvação não está ligada, nem condicionada a nenhum ritual de igreja, a nenhum cerimonial de igreja, a nenhuma igreja. Salvação está principiada, condicionada pelo único meio, em Cristo, por Cristo, que é a palavra que leva-nos a esse conhecimento. Mas o diabo tira esse conhecimento para você não ouvir a palavra, por onde você vai ter o conhecimento para encontrar salvação, no ponto, no lugar certo. Aí o diabo manipula a mente das pessoas, criando um outro conceito de salvação, levantando os seus ministros para ministrar a mentira, deturpando a verdade do Evangelho, falsificando a interpretação, tirando o povo do entendimento da palavra. Agora cria, não, você tem que crer em Jesus, mas se você não estiver numa igreja, não é salvo. Você tem que crer em Jesus, mas se você não for batizado pelo pastor, o homem da igreja, você não é salvo. Você tem que crer em Jesus, mas tem que fazer isso, tem que viver assim, tem que estar ali, porque senão não é salvo. É isso ou não é que o povo hoje é ensinado? Isso é o trabalho do diabo, tirar do homem o entendimento do único meio de salvação. Porque Jesus vai dizer que o diabo tira o entendimento do homem da palavra para que o homem não se salve como? Crendo na palavra. Hoje tem muita gente crendo aí dentro de igreja, dentro de ritual, de cerimonial, que é salvo. Não. O homem só é salvo se estiver na igreja A. Não. Só tem salvação se for da igreja B. Não. O lugar de encontrar Deus, o povo verdadeiro é da igreja C. E por aí vai. E o povo tudo perdido dentro desses caminhos malditos, dentro dessas arapucas, dentro desses laços que o diabo colocou o povo preso dentro, impedidos de ver a luz, impedidos da graça, pelos homens, os ministros que Satanás levanta, para dizer que é de Deus e levando o povo a um evangelho anátema, a doutrina de demônios, vivendo heresia de perdição, ventos de doutrinas, movimentos pagãos, místico. O povo hoje vivendo misticismo, isso é paganismo. Mistificando o lugar, mistificando ritual religioso, mistificando ambiente, mistificam tudo. E tudo isso o evangelho não ensina. Tudo isso é a estratégia do diabo para tirar essas pessoas da salvação. E o pior de tudo, essas pessoas pensam que estão salvas. Pensam que são de Deus, a ponto de julgar aqueles que não estão na mentira que eles estão, dizendo que não é de Deus, que eles são. Olha aí o que o diabo faz com as pessoas. Faz elas pensar que estão em comunhão com Deus, estando mortas, separadas de Deus. Faz elas pensar que estão indo para a salvação, perdida, desviada do caminho da salvação. Faz elas pensar que estão adorando a Deus, uma adoração em vão, uma adoração vã, que Deus reprova, abomina, e não tem prazer nesses ajuntamentos, nesses movimentos, nesses cultos solenes. Deus não tem prazer nisso, porque o povo está vivendo tudo em vão. É muito sacrifício de tolo, é muito esforço religioso, é muita devoção religiosa, é muita obrigação religiosa, é muita formalidade religiosa. Tudo isso é vã. O povo pensando que vai encontrar vida com Deus por esses méritos. Só que não, irmão. É a palavra que nós temos que olhar e guiar-se por ela. Ser dirigido, ser submisso, estar na submissão da autoridade, não do homem, da doutrina da igreja. A autoridade de Cristo, a doutrina de Cristo, guiado por Ele que é a cabeça da igreja. Ele que é a luz que ilumina, que nos guia. Ele que é a verdade que nos liberta. Ele que é o caminho por onde a gente vai estar andando com Deus. Ele que é a vida que nós precisamos ter com Deus.
é por Ele. E sem Ele, ninguém vai ter a promessa da vida eterna com Deus. Porque Ele é a porta de acesso ao Pai. Ele é a ressurreição para dar vida aos que estão mortos espiritualmente. Ele é o pão da vida e a água que mata a fome e a sede da alma do homem. O povo tudo oprimido, em depressão, tudo pressionado psicologicamente, oprimido com obrigação, senso de culpa dentro das igrejas, irmão. O que tem de crente perturbado mentalmente não é brincadeira. O que tem de crente com problema psicológico não é brincadeira, irmão. O que tem de crente em depressão, o que tem de crente que não vive mais para si, não tem liberdade para pensar, a mente dele foi alienada, cauterizada, dentro de uma dependência de vida de igreja, igreja. Ele não pode pensar a nada além da igreja. Ele não pode fazer nada além de igreja. Ele não pode se dirigir para nada além de igreja, igreja. Tornaram-se escravos do sistema religioso, irmão. Precisam conhecer a verdade para ser libertos. E eu quero expor agora uma reflexão da palavra de Deus para você e para mim. Amém? Eu creio que você está sendo prudente para analisar tudo isso que você está ouvindo. Escuta o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 11 ao 22. Mas, meu irmão, leia todas as Escrituras. Foque principalmente no Novo Testamento. Leia as cartas apostólicas, porque nas cartas apostólicas está a doutrina para corrigir, para ensinar, para proteger os irmãos dos falsos mestres, das falsas doutrinas, dos movimentos vãs, dos sacrifícios de tolo. Paulo vai orientar, Pedro, João, vai mostrar ao povo, não é nenhum outro meio, é Jesus. Todo o ensinamento dos apóstolos leva o povo a Cristo, conhecer a verdade para não ser escravo de nenhum movimento religioso com devoções e obrigações religiosas, como se fosse para Deus. Leia, se dedique a conhecer, porque a fé vem pelo ouvir, a vida com Deus vem pelo conhecimento e o entendimento. Vida com Deus não é por nenhum sacrifício religioso. O Evangelho não ensina sacrifício. O Evangelho não ensina nenhuma formalidade religiosa. O Evangelho não mostra a ninguém alcançar nenhuma graça de Deus por meio de nenhum cerimonial. O Evangelho nos leva a buscar em Deus a graça, a misericórdia, a bênção, a vitória pelo sacrifício de Cristo em Jesus. Tudo já foi realizado em Jesus para o homem alcançar de Deus o que ele precisa. Ele não precisa fazer nada por ali, nem aqui, nem acolá, para Deus dar nada a ele. Tudo é em Cristo. Se não for assim, ele está perdido. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aqui na sua segunda carta aos Efésios. Aliás, perdão, no capítulo 2, na carta aos Efésios. Não tem segunda, né? Foi só uma carta. À igreja de Éfeso. Paulo vai dizer assim, Efésios capítulo 2, lê o capítulo 2 todinho, irmão, é maravilhoso. Não só o capítulo, mas toda a carta, todo o Novo Testamento é maravilhoso para a gente ser iluminado, receber o conhecimento da verdade. Está aqui, ó. Vamos lá, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo vocês era gentio na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, Paulo está orientando aqui, eu vou explicando bem breve, rapidamente, para a gente ganhar tempo. Paulo está dizendo, ó, lembre-se, vocês que não é judeu, que agora estão em Cristo. Vocês não faziam parte da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ela foi para os judeus. Foi feita aos judeus. Na velha aliança, só tinha parte da promessa de Deus o povo judeu, que estava na circuncisão, que estava ali dentro daquele ritual cerimonial. Mas agora em Cristo, não. Agora em Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem
preto, branco, rico, pobre, não. Em Cristo, todos têm a graça de Deus. Em Cristo, todos são alcançados para estar na promessa de Deus. E Paulo vai dizer isso aqui, irmão. É muito interessante você entender esse texto que eu estou lendo de Efésios, capítulo 2. Eu estou lendo o versículo 11 em diante. Ele vai dizer, olha, vocês naquele tempo eram considerados gentio, não tinham parte na promessa, era considerado incircunciso pelos que são circuncidados pelos homens. A circuncisão agora que marca o povo de Deus não é na carne, é no espírito. Aleluia. O povo precisa aprender isso. Vamos lá. Versículo 12, Paulo vai dizer, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a condição do homem que está nesta vida sem Jesus. Paulo vai dizer aqui, vocês estavam numa situação miserável quando vocês estavam sem Cristo. Vocês não estavam na promessa. Vocês não faziam parte da promessa. Porque para fazer parte da promessa, para fazer parte do povo de Deus, para estar guardado para a vida eterna com Deus, não é por dentro de nenhum caminho que os homens colocam, é por meio de Cristo. E é muito importante isso aqui que você está recebendo. A instrução da palavra, eu estou apenas ministrando e aplicando, não o que eu estou entendendo, o que a palavra está falando. Estou aplicando o que a palavra revela. Paulo vai dizer, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, o povo de Israel é o povo da promessa. Hoje nós somos o Israel de Deus. Em Cristo, nós somos o povo da promessa. Estávamos separados, porque estávamos sem a comunhão com Deus. A partir de Cristo, olha o que acontece agora. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, longe é separado, sem estar na comunhão com Deus. Paulo vai dizer, mas agora, em Cristo, não é dentro de nenhuma igreja não, tá? Não é em nenhum ritual ou cerimonial. Não é em batismo de água. A comunhão com Deus, a vida com Deus, não é dentro de nenhum cerimonial religioso. Aprendam isso aqui. Paulo vai dizer no versículo 13, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegasse perto, ou seja, está reconciliado, está na vida com Deus, estamos na comunhão com Deus, por meio de Cristo. Eu não dependo disso, daquilo ou daquilo outro, para a minha vida com Deus. Eu não dependo de estar ali, aqui e acolá, para a minha vida de comunhão com Deus. Eu dependo de Cristo, da minha fé, da minha certeza, da minha convicção, da minha entrega, do meu arrependimento, da minha convenção, da minha esperança em Cristo, para eu ter vida com Deus. Não é dependente de igreja para ter vida com Deus. O povo hoje está assim ou não está? Não é só os evangélicos não, todos os religiosos. Eles são dependentes de igreja, de instituição, da religião, para ter vida com Deus. Só que o evangelho não nos mostra isso. Vamos continuar aqui, Efésios 2. Eu li o versículo 11, o 12, o 13. Olha o que Paulo diz no 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Não tem grego, não tem judeu, não tem gentil, não tem bom, não tem ruim, não tem religioso nem profano. Todos em Cristo é um só povo. Aleluia. É um só povo. Aonde? Nas igrejas? Não. Em Cristo. Aprendam isso, meus irmãos. Sejam libertos dessa mente cauterizada, escravo, dependente do sistema como se fosse a vida com Deus. Conheçam a verdade. Vão abrir as Escrituras
Pare de gastar tanto tempo dentro de trabalho religioso, de sacrifício religioso, de devoção religiosa, de vida religiosa, de consagração religiosa. Vão dedicar suas vidas a buscar o conhecimento de Deus, lendo, meditando na palavra. Buscar a Deus não é ir ali, aqui, acolá. Buscar a Deus é buscar o conhecimento dele na palavra. Se dediquem mais a isso, priorizem na vida de vocês. No dia a dia, todo dia, 10 minutos, 20, meia hora, como você se sentir à vontade. Para você abrir a Bíblia e passar ali 1 minuto lendo, ore e vá ler. Peça que o Espírito Santo lhe dê o entendimento para compreender a verdade que você precisa conhecer para ser liberto. Não dependa, não seja dependente de um sistema religioso, de um líder religioso. Porque se a nossa vida para chegar a Deus fosse dependente de uma igreja, de um líder religioso, todos estavam perdidos. Poucos se salvariam. Porque os líderes religiosos, eles tomaram o domínio do mérito da salvação para eles, dentro da igreja deles. Se eu fosse depender de minha vida com Deus para salvação, para a minha vida de comunhão com Deus, se eu fosse depender de uma igreja, na direção de um líder religioso, eu estava perdido. Eu estava perdido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se não existir igreja, instituição religiosa, se não tiver pastor, nem papa, nem padre, o povo encontra Deus ou não? O povo chega a Deus ou não? O povo tem salvação ou não? Se não existir igrejas, religiões, se não existir líderes religiosos, seja ele pastor, papa, ancião, o povo chega a Deus ou não? Para o povo chegar a Deus, é dependente desses meios, desses líderes? É não. O povo para chegar a Deus precisa daquilo que Jesus disse. Conhecer a verdade, que é o caminho, que é a verdade e a vida, por onde o homem chegará a Deus. E sem ele, ninguém chegará ao Pai. Jesus é a nossa dependência da vida com Deus, de chegar a Deus, de receber o perdão de Deus, de estar reconciliado com Deus. É Jesus. E isso você vai conhecer, não é dentro de igreja, é pela pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho não está restrita, exclusiva, manipolizada dentro de um sistema religioso. A pregação do Evangelho, Jesus mandou pregar todo aquele que está nele, crendo nele, pregar o Evangelho a toda criatura, em qualquer lugar. Evangelho não foi colocado para ser ministrado exclusivamente dentro de ambiente. Não foi dado ao homem, líder de religião, a autoridade para levar o povo a Deus, para ortogar o povo, o sacrifício que leva o povo a receber graça de Deus. Isso aí quem coloca são eles. O Evangelho é uma mensagem que dá ao homem conhecimento para ele chegar a Deus e encontrar a graça de Deus. Esse Evangelho foi pregado ao mundo por pessoas que creram em Jesus, que são membros que formam a igreja. A igreja de Cristo são pessoas que se encontram em todos os lugares da terra. Onde você nem pensa, tem lá membros que formam a igreja de Cristo. Você acha que o povo de Deus é o povo que está preso dentro da igreja? É não, ao contrário. O povo de Deus é os que estão libertos. Hoje, manipolizaram, né? Fizeram manipolização, monopólio, aonde exclusivizaram, centralizaram Deus. Colocaram Deus detido dentro de igreja. Deus só vai operar na sua vida se você for para a igreja. Deus só vai te dar a bênção se você for para a igreja. Você só vai ser salvo se for para a igreja. Centralizaram tudo nesse ambiente religioso que está no governo do homem, dentro da hierarquia eclesiástica do homem, onde criaram patamar de autoridade. A igreja de Cristo não foi ensinada a se submeter a nenhum sistema religioso.
Não importa se é evangélico, católico, espírita. A igreja de Cristo não foi ensinada a viver dentro de nenhum sistema, instituição, como se fosse para Deus. A igreja de Cristo é orientada e foi orientada por Cristo a estar nele, guiada por ele, sobre a autoridade dele, mostrando e tendo fidelidade à doutrina dele, guardando e praticando a palavra dele, estando nele e a palavra dele em nós. Esse é o lugar que nós cristãos devemos estar. Essa é a autoridade que nós cristãos devemos ter e ser fiel. Não há nenhuma instituição religiosa pela ordenança de homens. Ser fiel a Cristo, a doutrina de Cristo, que é a doutrina da salvação. E quem não for prudente a cuidar da sua vida na doutrina, não pode ser salvo. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. Paulo vai orientar Timóteo dizendo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Não é de nenhuma vida religiosa, não é da doutrina. Não é de uma devoção religiosa, não é da doutrina. Não é de nenhuma obrigação religiosa, não é da doutrina. Não é de nenhum sacrifício religioso, não é da doutrina. Não é de nenhum cerimonial religioso, não. É da doutrina. Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo, o ensinamento, a instrução que Jesus nos deu para andar por ela, por onde seremos salvos. Fazendo isso, te salvarás. Sendo prudente, estando cuidando da doutrina, permaneces no caminho da salvação. Se tu for nércio, louco, e não vigiar, e dar ouvido a tudo que se diz de Deus, e ficar sendo guiado pelas vozes dos homens que diz que é Deus, tu está perdido. Tem que ter prudência, ouvir de tudo, reter o que é bom. E o que é bom não é o que o homem ensina como meio de justiça, é o que Jesus ensinou. E se alguém vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Ah, mas é o profeta, é o homem de Deus. É mentira. Não é de Deus quem diz que é. De Deus é quem está na palavra. De Deus é quem está pregando a doutrina. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. Não se deixe levar por essa conversa de homem de Deus. Seja prudente e analise a palavra. Jesus vai dizer que de Deus é quem ouve e guarda a palavra dele. Não é quem é líder de nenhuma religião. Não é quem diz que é dele. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus estão compromissados, são fiéis e devotos. Não é nenhum sistema religioso pelos homens. É a Cristo pela palavra dele, o Evangelho. E Paulo vai dizer, não importa quem é que está pregando. Não importa quem é a autoridade. Pode vir um anjo do céu, que é uma autoridade espiritual. Pode vir Pedro, Paulo, João, quem for entre nós, que são considerados anciões. Não recebam se ele estiver trazendo um outro evangelho que eu não tenho pregado a vocês. É o que Paulo vai dizer. Paulo manda aos irmãos ser submisso, não é a ele. Paulo manda aos irmãos ser submisso, não é a nenhum líder. Paulo manda aos irmãos ser submisso e está guardando fidelidade. É a doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja. É a Cristo, não é a líder de igreja. Hoje o que é que esses líderes cobram do povo? Não, seja fiel à doutrina da igreja. Obedeça ao seu líder, porque ele é a autoridade espiritual para a igreja, por onde a igreja é abençoada. Mentira, irmão. É muita mentira desses homens que diz que é de Deus, é não. Eles são ministros de Satanás, tirando você da fé, privando você do conhecimento da verdade e pedindo você de entrar no caminho da salvação. Nem eles entram e nem deixam vocês entrar, que estão seguindo a eles. É cego guiando cego. Vai cair todos no buraco da perdição eterna, porque não estão deixando a luz de Deus iluminar o entendimento para andar por ela. Estão andando na cegueira espiritual, na mentira dos homens. É aqui, irmão. E Paulo vai dizer assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Aquilo que nos impedia de uma vida com Deus. Aquilo que nos impedia da comunhão com Deus. O pecado. Ele rasgou o véu do templo. Ele venceu a morte. Tomando sobre ele toda a nossa enfermidade
a maldição do pecado. Ele se fez pecador por nós. Não é para você ir buscar ser justificado por nenhum ritual, nenhuma obra religiosa. Você tem que entender que eu e você só somos justificados, só somos santificados, só somos absolvidos da culpa, só temos remissão de pecados, não é dentro de batismo de água feito pelo homem, é por Cristo Jesus, quando nos convertemos a Ele, arrependendo-se verdadeiramente, para ser batizado não com água de homem dentro da igreja, mas pelo Espírito Santo, para a remissão de pecado. O batismo do Espírito Santo não é com água. O batismo que garante remissão de pecado. O batismo que insere você no corpo de Cristo. O batismo que leva você a nascer de novo. O batismo que leva você a ser membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Não é o batismo de água feito pelo homem igreja. É o batismo com o Espírito Santo, que é Jesus quem batiza. Paulo vai dizer, irmãos, é Bíblia. É a verdade do Evangelho. Se você quer continuar na mentira, ignorando a verdade, fique. Porém, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Muitos serão condenados porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Jesus disse, se alguém não crê em mim, não ouve as minhas palavras, eu não julgo, pois ele não veio julgar. O homem já está julgado, ele veio salvar o homem do julgamento. Quem será o princípio para julgar o homem é a palavra. Ele disse, a palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. É o dia do juízo, onde todos os ímpios que não creram em Jesus vão sofrer a consequência da punição eterna, porque não creram na verdade que é Jesus, o que ele pregou para se salvar. Está escrito lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11. Serão julgados e condenados porque não creram na verdade para se salvar. É o que diz a palavra de Deus. Então Paulo está mostrando aqui que tudo que a gente precisa para uma vida com Deus está em Cristo e é por Cristo. Eu vou parar por aqui porque já está um pouco longa essa instrução, mas eu quero que você continue lendo. Leia Efésios 2. Leia as cartas apostólicas. Aprenda de Cristo pelo evangelho que ele pregou e pela doutrina dos apóstolos, que é o que Cristo ensinou para os apóstolos pregar. Os apóstolos não ensinaram nenhum outro ensinamento como hoje o povo está vivendo. Isso não é a doutrina dos apóstolos. Isso não é o evangelho que os apóstolos pregaram. Então, meus amados irmãos, medite no que vocês ouviram agora. Porque o meu propósito aqui, o meu objetivo, não é criticar, ofender e denigrir ninguém. Não é desfazer da fé de ninguém, mas é levar a verdade, combater o erro, condenar o ensino errôneo, as heresias, mostrar a verdade para você se salvar, meu irmão. Esse é o meu objetivo, levar a luz para esclarecer o teu entendimento que está obscurecido, impedido de ver a verdade. A verdade do evangelho. Não é a verdade de igreja, de homens. É a verdade que é Cristo, o evangelho que ele pregou. Então que Deus abençoe vocês e que vocês sejam prudentes. Está pensando que salvação, que vida com Deus é ser um religioso de alguma religião? É estar vivendo a devoção religiosa? Você está perdido se estiver confiando nesse meio, nesse alicerce. Se você estiver colocando sua esperança de vida com Deus e de salvação, achando que é de Deus por meio da tua religião, por meio da tua vida religiosa, por meio da tua social, nos ajuntamentos, tu está perdido, irmão. Vai conhecer a verdade por onde será liberto e ter vida com Deus pelo entendimento da verdade do evangelho, não por nenhuma vida religiosa, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.